Olá, rede. Nesse vídeo eu vou falar sobre um flip-flop autopolarizado. Aqui eu coloquei o nome multivibrador biestável autopolarizado. Diferente do que eu passei alguns vídeos atrás, onde tinha duas entradas, 7 reset. Quando eu acionava a entrada 7, a saída Q ia para 1. Quando eu acionava a entrada reset, a saída Q ia para 0. Aqui agora eu tenho uma única entrada e que ela vai funcionar aqui com um detector de transição. Quando eu der uma transição de descida, aí ele vai alternar o estado da minha saída. Tá? Vou demonstrar isso aqui no funcionamento. Então, vou colocar para rodar. A gente vai ver que a tensão no capacitor da esquerda vai começar a subir. O da direita ali fica praticamente zero. Vou subir aqui até ele carregar um pouco. Beleza. A tensão aqui está carregada, tudo. Vou dar o pulso positivo. Agora, esse capacitor ele vai acabar se carregando. E esse aqui ele vai ficar sem diferença de potencial, porque ele já estava carregado. Agora aqui ele vai ficar sem diferença de potencial. Quando eu colocar esse ponto aqui para zero, ele vai aparecer uma tensão negativa nesse ponto do diodo. Vai conduzir até o transistor de forma que ele vai abrir. Quando ele abre, aqui vai aparecer 5 volts. Esse transistor vai entrar em condução. E aí ele vai manter todo o ciclo novamente. Então vou fazer a transição de descida. A gente observa vai ficar aqui vermelho, tá? E aí ele ativou, cortou esse transistor, apareceu 5 volts, acionou esse transistor. Agora esse cara começa a carregar, esse aqui descarrega. Vou jogar o ponto aqui para 1, agora esse cara volta a carregar e esse aqui diminui a tensão. E quando eu fizer o acionamento novamente para a transição de descida, eu vou inverter o estado agora. Aqui está em 1, esse ponto aqui está verificando a base desse transistor, agora eu vou inverter. Olha lá, nós vemos que aparece uma tensão negativa aqui nesse ponto. Vou até dar um pause aqui para a gente ver que ele aparece aqui, ó, menos 2 volts. Corta esse transistor. No corte aparece 5 volts. Começa a carregar esse transistor aqui. E aí ele joga a saída começa a conduzir, desculpa, esse transistor. E joga a saída então Q para 0. Então ele fica fazendo conforme eu vou colocando o pulso aqui, eu vou alternando a minha saída. Então, se eu colocar, por exemplo, deixa eu tirar esse cara aqui, colocar aqui um sinal quadrado de 5 volts e colocar aqui 1 kHz. Quando eu colocar esses dois pontos, eu vou ligar aqui, nós vamos ver a minha saída chaveando em 1 kHz. Tá? Então ele vai aqui como se fosse uma entrada de clock, como tem normalmente em flip-flop. Seria esse cara como se fosse uma entrada de clock para fazer a detecção da transição e alternar aqui a minha saída, beleza? Vou demonstrar esse circuito na prática agora. Demonstrando a parte prática do circuito flip-flop autopolarizado. Eu estou medindo aqui no canal 1 na saída Q barra e aqui eu estou medindo no ponto de transição que vai na base do transistor de Q, a saída principal. Então, quando eu tiver uma transição de descida, a gente vai ver aqui que esse transistor ele vai cortar, vou ter uma tensão aqui negativa na base dele, vai fazer com que ele entre em corte. A tensão aqui vai para 5 volts, né? No caso eu vou acionar meu LED, e esse transistor, no caso a saída de Q barra, ele vai zerar. Então vou fazer aqui o pulso, olha lá. Ele vem aqui, um pulso negativo, menos 3,6 volts, até ele chegar aqui em 2,6 aproximadamente, e aqui ele joga a minha transição para 0, tá? Então toda vez que eu fizer isso aqui, sempre que eu faço uma transição, ele vai alternar esses dois transistores, tá? Então essa é a ideia do flip-flop autopolarizado. Eu sempre vou ficar aqui chaveando o transistor e vou demonstrar aqui o ponto aqui onde ele vem para o valor negativo, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só me chamar. Muito obrigado aí, valeu pela força.